Tudo bem, Paty? Tudo bem, Cleide? Cleide, acabei de mandar o convite, só aceitar aí, tá? Oi, só um momento aqui. Tá, legal. Olá, Oi, Cleide, tudo tudo bem? bem, Fernanda? Tudo. Tá joia? Desculpa a demora para entrar aqui, tava com problema de conexão. Não tem problema não, eu sou muito ansiosa, já estava É, esperando. não, mas tava no horário já. Tá joia? Tudo jóia com você. Muito Estou muito prazer, viu, em te feliz de falar conhecer. com você, viu? E eu também, muito feliz de te conhecer. Faz tempo, né, que te marcou. E aí Sim, ficou, era para ser semana passada, não rolou, mas é, é agora verdade. Mas eu estamos estou muito aqui. feliz porque eu considero de extrema importância esse canal. A gente participa do WhatsApp lá já tem um tempo e foi de extrema relevância para mim na superação e do companheirismo também. Então, eu fico assim, até emocionada de estar falando aqui agora. Estava até nervosa, na Sério. expectativa. Não, fica calma. Ó, pega isso aqui, um copo d'água, você toma. Pode ficar calma. Mas é um bate-papo, é bem tranquilo, na verdade, assim, ó. Ultimamente, né, até bem que você, ainda bem que você lembrou. É, a gente tem falado bastante com médicos e tudo mais, mas sempre a gente conversa com os pacientes, na história de Uhum. pacientes, enfim, muita gente já contou a história aqui. Eu, na verdade, que estou em dívida aí com os pacientes, porque tem uma lista grande de pessoas para falar, para contar suas histórias, é muito bom ouvir essas histórias, primeiro porque assim, muita gente se conecta na Sim, conversa, né? Nas sim. situações em relação. Então você conta a sua história, a pessoa fala, nossa, minha história parece com a história da Cleide e tal. E Isso. aí você vai criando essas conexões, essa proximidade, é muito bom. Aliás, fala Isso bem nisso, legal. eu vou mandar aqui, no seu deve ter também, ó. Bem embaixo aqui tem um aviãozinho. Vamos convidar as pessoas para chegarem junto aqui com a gente. E a gente pode mandar esse convite para as pessoas assistirem a live. Então vou mandando aqui, se você quiser fazer o mesmo aí, Ah, aí sim, já, peraí. aí já a gente começa. Quem sabe vem mais gente ouvindo aqui sua Isso. história, que é bom demais, inclusive. Vamos ver quem tá aí. Quem tiver. Ó, tô mandando bem aleatório aqui, então tomara que. Também. Tem muita gente aqui que já tinha chamado, estou relembrando. É, eu também. Vamos lá. Quem mais? Quem mais tá aqui? Tan, tan, tan. Ó, tô mandando aqui, gente. Pronto, ó, escolhi, sei lá, 30 pessoas aqui e tô mandando para as pessoas. Então, vamos lá. Bom, vou me apresentar. Eu sou o Fernando, eu sou fundador da ACO, Sim. sou filho de paciente de câncer de ovário, neto de paciente de câncer de ovário, perdi Nossa. minha mãe e minha avó para o câncer de ovário. Desde 2015 eu fundei essa organização, então a gente ajuda aí através da informação das ações, de ações de políticas públicas, de campanhas, a tentar facilitar o caminho das mulheres e aproximar as pessoas. A gente está em São Paulo, mas fala com pessoas do Brasil inteiro e as nossas ações são para pessoas do Brasil inteiro. Então é isso, resumindo. Agora eu vou pedir para você se apresentar. Tá bom. Meu nome é Cleide, eu tenho 41 anos, sou casada, tenho uma menina de 5 aninhos, 4 anos e 10 meses. É a alegria daqui de casa. Eu tive câncer, na verdade, vou começar bem no início, assim, bem antes ainda, Tá. que em 2016, eu descobri que eu tinha endometriose. Eu estava tentando engravidar e não conseguia, eu já estava já com 35 anos. Eu sempre quis ter um filho mais tarde mesmo. E aí não consegui, aí descobri que eu tinha endometriose. Aí eu tratei endometriose, engravidei, foi em 2017, outubro. Aí a gravidez foi normal, a gente ficou muito feliz, porque a gente já estava tentando um tempo, né? A gente ficou muito feliz, eu e meu marido, ele é mais velho também, então a gente já estava na expectativa da gente ter um filho. A gravidez ocorreu tudo tranquilo. Quando foi mais ou menos em julho, final de junho, início para julho de 2018, eu já estava já com 8 meses. Aí a médica falou assim, nossa, a gente vamos preparar o parto e tudo, né? E vamos fazer o último ultrassom, o toque, para ver como é que tá, se vai ser parto normal ou cesariano.
Aí ela pegou e sentiu que tinha uma barreira, assim, no toque, não estava normal. Eu já estava já com 8 meses e meio já, pertinho já do parto. Aí ela falou assim, não, vamos fazer ultrassom então, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa diferente. Aí na próxima semana eu marquei ultrassom. Eu fui ter sozinha. Aí o médico fez ultrassom e falou assim, tem um cisto. Não, ele falou assim, isso foi mioma, né? Que era mais denso. Ele falou assim, tem um mioma no seu ovário. Eu lembro, Fernando, que eu chorei demais, só de saber que era um mioma. Eu saí de lá, assim, lágrimas, chorando, desesperada, porque é um mioma. E ele falou assim, não, tá bem grande esse mioma. E aí eu levei o resultado para a médica na próxima semana, já estava bem perto do parto. Ela falou assim, então não vai ser parto cesariano, não vai ser parto normal, vai ser cesariano. Aí eu falei assim, não, que bom, porque eu já não queria parto normal. Aí marcamos já a cesariana. E foi no dia 12 de julho de 2018. Tava normal, a minha gravidez foi super normal, super tranquila, tipo assim, normal, não sentia nada. Aí tá, aí nasceu a bebezinha, super saudável, graças a Deus, assim, não tinha problema nenhum. Aí depois ela falou assim, vamos tirar o mioma. Tá, aí ela tirou o mioma, deu até uma hemorragia no momento, estava acordada, e demorou um pouco estancar o sangramento. E aí depois ela me mostrou o mioma. Sim. Foi assim, foi tão tranquila a cirurgia que eu estava no momento lá, assim, com ela, a gente conversando. Ela pegou e me mostrou o mioma, entende? Assim, eu realmente, naquele momento, eu nunca imaginei que fosse um câncer, e eu estava vendo realmente o mioma. E era realmente muito grande, eram uns 300 gramas, 13 centímetros. Eu lembro que ela me mostrou na mão, assim, ó, foi tão surreal que ela me mostrou na mão que ele parecia um coração, uma coisa assim muito estranha. Ela falou assim, nossa, é muito feio. Eu lembro disso, que ela falou assim, é muito feio. Mas sabe, Fernando, quando você, assim, que não passa pela sua cabeça, nem longe, não passa pela sua cabeça que fosse um câncer. Eu tinha certeza que era um mioma. Eu recuperei da cesariana normal, vim para casa com a bebezinha. E foi assim, eu senti um pouco de dor da cesariana. E eu não sabia que a minha médica tinha tirado um ovário, sabe? Eu imaginei que tinha tirado somente o mioma e não tinha tirado o Nossa. ovário, um ovário esquerdo. E eu recuperei, eu lembro que eu sentia dores assim, e eu achava realmente que era só cesariana e tinha tirado o ovário. Eu lembro que na recuperação eu ficava me forçando a recuperar rápido, porque tinha sido super tranquilo, porque eu estava sentindo tanta dor. Tipo assim, Cleide, fica firme, vai passar, né? Aí eu fiquei os 15 dias cuidando da bebezinha, aí eu fui tirar os pontos da cesariana. E foi super tranquila, cicatrizou super bem. Quando eu estava na porta do consultório para ir embora, eu lembrei da biópsia. Falei para ela assim, biópsia, você esqueceu de me passar. Eu estava na porta já, tipo assim, embora para a rua já. Ela pegou, foi lá na salinha, pegou a biópsia, leu e me chamou de volta. Eu lembro que a bebezinha estava comigo no colo, meu marido estava comigo, e quando você tá com um bebezinho, cheio de bolsa, aquela confusão toda, bolsa, mamadeira, aquela coisa. Fralda pra cá, fralda pra lá. Ela me chamou na sala, aí eu passei a bebezinha, que ela tava com 15 dias, exatamente 15 dias naquele momento. Eu passei pro meu marido, ela falou assim, senta aqui. Mas você sabe sei lá, acho que eu tava sei lá, naquele momento, envolvida com o bebê, sabe? Porque quando a gente engravida, a gente pensa que tá tudo bem, que a nossa saúde está perfeita, porque a gente engravidou, que o organismo, o corpo está tudo funcionando, que não tinha problema nenhum, porque eu engravidei, e não tinha problema nenhum durante a gravidez, todos os órgãos estavam funcionando perfeitamente, principalmente o ginecológico. Aí quando eu sentei, ela falou assim para mim assim, Cleide, ela falou direto, né? Não é um mioma, é um câncer. Meu Deus. A bebezinha estava com 15 dias. Eu lembro, Fernanda, eu vou falar até da sensação, pode ser que as pessoas que estão me ouvindo vão se identificar com essa sensação física. Eu senti um calor subindo assim do chão
eu senti meu chão se abrindo, eu não sabia onde eu estava. Eu só lembro meu marido falar assim, Cleide, fica calma. Para mim foi tão difícil esse momento de ouvir isso, porque eu tinha um preconceito muito grande, uma falta de informação quanto ao câncer. Eu imaginava assim, nossa, quem está com câncer é caixão, vela preta. Sim. Eu imaginava isso das pessoas. Era tão preconceito, uma falta de informação que eu tinha. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a grande maioria da população, apesar que a gente está muito envolvido com tecnologia, muita informação, ainda existe um preconceito velado relacionado a isso. Eu vivi isso e eu tinha esse preconceito. Então, para mim, foi muito difícil de ouvir aquelas palavras que eram câncer, que eu julgava que as pessoas que tivessem câncer naquele momento iriam morrer rápido, e eu me vi naquela situação, foi muito difícil de aceitar. Uma vez que eu tinha uma criança de 15 dias, eu lembro que eu peguei a fraldinha dela, nossa, e chorava desesperadamente, que eu achei realmente que eu fosse morrer naquele momento. Eu tinha certeza que eu fosse morrer, e imaginei assim, gente, o que eu vou fazer com uma criança de 15 dias? E meu marido vai cuidar, quem vai cuidar, vai ficar com quem? E eu tinha que cuidar de mim, que eu sabia, mais ou menos assim, apesar que não tinha muita informação exatamente do câncer, mas eu sabia que o processo era dolorido, eu sabia que a jornada era difícil, que era uma jornada de muitas incertezas e insegurança. E uma vez que a gente tem um bebê, a gente quer o quê? Segurança. A gente quer pisar no terreno firme, porque a gente tem um bebê, a gente espera que tudo dê certo, que a gente esteja ali com saúde física, emocional, tudo, para criar aquele bebê. E o câncer exatamente traz naquele momento uma incerteza. Quem passa pelo câncer sabe que uma das coisas que mais dói é a incerteza. Não que a vida seja cheia de certeza, mas naquele momento estava evidente a incerteza, entendeu? As dores, a dificuldade, o que eu sabia que eu tinha que passar e ela dependia tanto de mim. Eu chorei demais, foi um momento assim extremamente difícil. Eu lembro que eu saí do consultório, eu atravessei a rua, estava com a bebezinha. Eu só chorava. Peguei a fralda dela, só chorava, só desesperada. Eu atravessava a rua chorando. Eu sozinha, com meu marido, com aquela confusão de menino, bolsa, mamadeira. Eu não sabia o que fazer. Porque na minha família, Fernando, ninguém tinha passado pelo câncer. Eu não tinha acompanhado ninguém de câncer. Então, eu não sabia os passos, entende? Eu não sabia os nomes, aquela tanta informação, não sabia de nada. Não sabia por onde começar. E a bebê, no momento, chorava. Naquele momento, queria alimento e eu não sabia, não conseguia organizar minha cabeça. Raciocinar, né, Cleide? Cleide, deixa eu te perguntar, tem muitas coisas nessa história aí que me chamaram a atenção. Primeiro, assim, vou voltar a tudo que você falou. Primeiro, bom, você falou, você está dentro de uma gravidez, você faz constantemente exames, né? Então, teoricamente, como você disse, você estaria dentro de um quadro clínico de uma pessoa saudável. Não tinha sido identificado nenhuma vez em nenhum exame qualquer suspeita. Aí a minha pergunta para você, assim, você chegou a ter algum tipo de sintoma? Por exemplo, você teve dor? Porque assim, também falar de dor na gravidez pode ser uma coisa, sei lá, corriqueira, talvez. Que você teve algum sintoma, algum tipo de situação? Se eu tive, normal, minha gravidez foi normal, foi super tranquila, eu não senti nada. Porque as coisas que eu senti foi coisas da gravidez, não foi nada demais, entende? Foi o cansaço, foi fadiga, vontade de ir no banheiro, porque eu sei que urinar frequentemente pode ser um sintoma também, uma vez que você pode ficar um pouco inchada. Muita gente me pergunta isso, Fernanda, e eu não sei responder, porque os sentimentos, os sintomas, era muito confundido com a gravidez, uma vez que a gravidez já estava quase no final. E esse câncer é um câncer agressivo, cresce muito rápido mesmo. Então, eu não sei exatamente se eu tive alguns sintomas relacionados a isso, entendeu? Eu acredito que não, porque minha gravidez foi super tranquila. O que ainda me desperta uma certa curiosidade é por que de todos os exames que eu fiz, todos os exames que uma vez que você está no final da gravidez, você tem que fazer exames constantemente, principalmente 15 dias eu fazia ultrassom. Nenhum momento viu uma massa de 13 centímetros.
de 300 gramas. Impressionante. Como que eu Isso vejo uma massa Você sabe, desse tamanho? já vou fazer o convite aqui no dia 29 desse mês, do próximo mês, né? Próximo mês de junho. Eu vou fazer uma live e vou fazer um evento especial que vai ser sobre miomas, né? Uhum. O evento vai se chamar Mioma não é câncer, mas cuidado. E aí eu vou conversar com uma doutora, que é a doutora Sádia, que é da região aí do Centro-Oeste do Brasil, e ela é especialista em ultrassom. Ela é uma ultrassonografista, uma Sim, médica especialista em ultrassom, em ultrassonografia. E aí, ela, eu vou convidar você para participar com a gente, para contar o seu caso para ela, assim, para de repente se ela tem, obviamente que ela vai ter um desafio, né? Ela não vai estar vendo isso, enfim, não tem uhum. imagem e tal, mas talvez pela experiência ela pode dar algum indício, assim. Realmente isso é uma coisa, para mim, é inédita, assim, nunca vi nenhum tipo de relato igual ao seu, assim. Pois é, eu gostaria de participar, seria ótimo, porque eu ainda Vai tenho participar com essa certeza. dúvida. Acho que tem tudo a ver. Pois é, e é tão assim que até hoje ainda me desperta essa curiosidade de saber que como que não viu. Ao mesmo tempo, eu vejo também que isso pode ser algo de Deus mesmo, porque eu acredito que se tivesse visto naquele momento, Fernanda, não ia ser tranquila a minha gravidez, eu ia passar muito medo emocionalmente, eu ia ficar com muita incerteza, né, se eu conseguiria chegar ao final da gravidez. Então, eu acredito também, apesar de ter essa curiosidade naturalmente, eu acredito também que tudo tem um plano de Deus, entende? Com E certeza. eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, entendeu? Então, eu vejo hoje que Deus preparou todas as coisas, entendeu? E o bebezinho está aqui. Cadê Só um seu momentinho. bebezinho? Como é o nome do seu bebezinho? Emanuele. Emanuel, que nome lindo. Emanuele. Ela tem 5 anos, vai fazer 5 anos. Que lindo. Então, hoje eu vejo assim que foi de Deus, viu, Fernando? Foi de Deus. Também eu sou pessoa ansiosa. Então, naquele momento, se eu tivesse descoberto, eu não sabia Sua o que eu ia fazer. ansiedade ia Obviamente, triplicar, é ia verdade. ficar. Que sabendo que era um mioma, entre aspas, um mioma. Eu já fiquei desesperada, chorando. Imagina se eu soubesse que fosse um câncer. Mas eu E, gostaria e de ter informação sobre isso, viu? vamos, acho que Médica, assim, o que aconteceu. seu caso, mais uma vez, é Deus aqui agindo, porque ó, a gente vai fazer a gente fez essa live, você nem sabia disso, aí vai estar a doutora Sadi aqui, que é uma grande especialista, ela vai dar esse parecer dela, assim, mas como eu disse, né, pode ser que, enfim, ela vai ter que usar muito a experiência dela para entender, interpretar esse tipo de coisa, porque realmente, sem ver nada, enfim, ela não foi a médica que te acompanhou, pode ser uma situação realmente muito vaga para ela, né? Mas vou fazer esse convite, vou dizer isso para ela com certeza, porque eu acho que tem muita relação. Quem sabe, ela não traz um ponto de vista aí para a gente tentar identificar, mas com certeza tem esse elemento também que está fora do plano material. Aí, assim, vou te perguntar uma outra coisa. Quando você falou assim, a médica me mostrou ali, você pegou, né, o que seria o mioma, o que era aquilo de fato? Assim, ela te explicou direito? Enfim, porque uma reação, é muito inusitado isso também, né? Completamente. Porque eu estava acordada, estava conversando, ela tirou, passou por mim assim, levou para outro lugar, para outra pessoa ver, sabe? Eu enxerguei aquilo passando por mim assim, eu reparei. Ela falou que era um mioma e eu, naquele momento, acreditei e fui para casa com aquilo. E durante esses 15 dias, eu falo para você com toda certeza e convicção que em nenhum momento eu pensei que fosse o câncer, em nenhum momento eu pensei que eu teria que passar por uma jornada difícil, sabe? Então, quando eu soube realmente que era o câncer naquele momento e ela me disse, ela me passou o contato do médico dela e ela falou para mim assim, uma coisa tão impressionante, Fernando, que ela falou para mim assim, naquele momento que ela tinha me falado do diagnóstico, para me acalmar um pouco, me deixar mais tranquila naquela situação, ela falou assim, eu tive câncer de ovário também, Meu olha para você ver. Deus!
Eu tive câncer de ovário também. Que história. Eu tive o mesmo tipo e o mesmo subtipo. Você acredita? Não, agora eu já tô acreditando em tudo que você me contar, porque realmente ó, o médico não sabe, você passou a gravidez inteira sem saber, aí você tem um câncer, aí ninguém sabia, você não tinha sintoma, o médico mostra o negócio ali, aí a médica tinha câncer de ovário, não sei mais até onde vai terminar essa história. Olha pra você ver que ela falou assim, Incrível. eu lembro, depois que ela me falou que teve câncer, que ela falou pra mim assim, durante o momento da cirurgia, que era muito feio. Aí, quando ela me disse, no momento, depois de 15 dias do diagnóstico, que era um câncer, ela falou assim, que teve um câncer. No momento, ela falou assim que teve há 8 anos. Eu tive um câncer de ovário também, e é um câncer de ovário também de células epiteliais, foi o que eu tive, e o subtipo de células claras. Ela falou assim, foi exatamente o tipo de câncer que eu tive. Eu vejo assim que depois que eu saí dali, todo momento que eu ficava desesperada, chorando, eu tentava me lembrar dela, que ela tinha passado por isso e ela estava bem, entendeu? Porque naquele momento eu não conhecia ninguém que tivesse câncer de ovário. Na verdade, Fernanda, eu era bem ignorante, porque eu nem sabia que poderia dar câncer no ovário. Olha para você ver que falta de informação. Por isso que eu acho tão necessário a gente falar sobre isso. Olha para você ver que em 2018 eu não sabia sobre isso. Mas não esquenta a cabeça, porque em 2014, quando minha mãe foi diagnosticada, e olha que minha avó teve câncer de ovário em 1987, e eu era pequeno, mas em 2014 eu não sabia também. Então, assim, e minha mãe não lembrava que isso poderia ser e tal, então não é normal, faz parte. Toda semana a gente conversa aqui com pessoas e é comum, né? Infelizmente é comum, porque a gente poderia ter campanhas e tal. Sim. Nós, aqui como organização, a gente é pequenininho, mas a gente tenta espalhar essa informação, mas precisaria realmente ter alguma campanha vinda do governo, né, para isso, assim, para ter uma abrangência e tudo. Tá normal, nem esquenta a cabeça com isso. Agora, minha pergunta para você, quando a médica falou para você, eu também tive, tá? Você se tranquilizou ou você desesperou mais e falou, meu Deus, agora ela teve também? Ou você nem lembra disso? Não, eu me senti, como é que eu vou dizer, um pouco confortável de saber ela teve 8 anos e está viva. Ah, é verdade, é um bom ponto. Se ela está viva aqui, então, opa, deu certo. Porque depois que eu cheguei em casa, daquele dia, eu comecei a entrar no Google, como todo mundo, a maioria das pessoas, né? E comecei a pesquisar um tanto de coisa e as pessoas morriam rápido, a expectativa de vida era de sei quantos anos. Meu Deus, eu fiquei desesperada aí que eu achei que ia morrer mesmo. Nossa, aquilo me consumia. Quanto mais eu pesquisava, mais informação eu tinha que era letal, que a maioria dos casos, de 70%, 80% já descobri em estágio avançado. E eu me perguntei, nossa, 300 gramas, 13 centímetros é avançado. Porque naquele momento, do diagnóstico, eu só tinha informação que eu tive um câncer no ovário. Então, eu não tinha feito nenhum exame para saber se o câncer tinha ido para outro local, se tinha metástase ou não. Então, eu tinha uma pré-informação só. Então, até eu chegar à informação completa, né, robusta, de tudo que estava acontecendo, foi uma trajetória muito difícil, com muitas dúvidas, muito medo, porque eu sabia que eu tinha que fazer vários exames ainda para saber. Eu saí de lá do consultório com várias informações, que eu tinha que fazer exames, que eu tinha que... Ela já me falou já que eu tinha que fazer outra cirurgia, que eu tinha que retirar o útero, tirar o ovário. Ela me soltou tudo assim. E que eu tinha... Aí eu me pergunto, eu vou fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair? Claro, todo mundo pergunta isso. Porque naquele momento que eu conheci das pessoas visualmente, elas estavam carecas, então estavam passando pelo câncer. E eu não queria, naquele momento, ser visto daquela forma, uma vez que eu estava com um bebê de 15 dias e além de ser uma mãe, era minha primeira filha, então eu queria aproveitar o momento de ser mãe, entende? E aquele universo era tudo novo para mim, porque eu nunca havia cuidado de criança. Então eu tive que aprender a cuidar de uma criança e aprender a passar para um outro cenário ainda. Então, eu tinha que precisar de 2 redes de apoio. Uma rede de apoio para minha filha, de 15 dias, e uma rede de apoio para mim. Então,
quando a gente tem um bebê em casa, não sei se já teve essa experiência de ter um bebê em casa Não. assim, a gente é um cenário de guerra. Mas eu sei que é cenário de guerra, sim. Com certeza é. Fácil não é, né? É uma confusão de bebê, de fralda, de leite, me chorando e eu inserida naquele cenário de ter que sair para fazer exames, porque realmente uma pessoa recém-diagnosticada sabe que tem que fazer vários exames, né? E eu tive que sair com o bebê, com mamadeira, aquela confusão toda, fazer exames. Aí fui fazer os exames e eu... Nossa, que sofrimento, meu Deus do céu, de abrir os exames, de saber, tipo assim, será que minha vida termina aqui, nesse momento que eu for abrir esses exames? Eu comecei a fazer ressonância, tomografias e tive que tomar contraste, parar uns dias de dar leite no meu bebê, inserir ela assim rapidamente na fórmula. E eu lembro dos momentos, de todos os meus momentos que eu abri os meus exames. Foi uma incerteza, era uma sentença. Será que eu vou viver ou será que eu vou morrer? E, Cleide, Pode falar. eu queria te perguntar assim, como é que foi... Bom, hoje estou vendo que você está bem, está, enfim, já passou um certo tempo, enfim, mas antes de chegar neste momento, né, no agora aqui, como é que foi ele? Que protocolo você teve para tratar o seu câncer? Foi cirúrgico? Você foi cirúrgico com quimioterapia? Quantas quimioterapias você fez? E como é que, aí a minha pergunta, assim, como é que passava na cabeça ali, assim, quando você estava lá? Porque imagina, você tem também a dependência do bebê para você e tudo mais, né? Como é que você lidava com tudo isso? Muita informação. E quando eu fiz os exames e descobri naquele momento que realmente não tinha em outro local nenhum, que realmente o câncer realmente estava restrito ao ovário, até chegar nesse momento, foram dias de muita incerteza, muito sofrimento e muitas dúvidas. Aí a gente pegou os resultados e viu que realmente o câncer estava no ovário. Eu comecei a ser tratada pelo médico Humberto Bittencourt, que é o médico dessa minha médica, um excelente, excelente médico, um médico humano, sabe? Tinha uma empatia tão grande. Ele se colocava no lugar do paciente, então ele foi assim, de extrema importância para a minha recuperação. Foi assim, enviado de Deus mesmo. Eu comecei, ele me falou que eu tinha que fazer uma cirurgia, então eu fiz uma cirurgia, a esterectomia e a oporoctomia, né, que foi retirada do útero, retirada do ovário, retirada das trompas, retirada de 3 linfonodos e tirei também o aumento também da barriga. Então, foi assim muito, muito difícil, porque eu nunca tinha feito outra cirurgia além da cesariana, né? Então, foi assim... Evana, vai falar com Ah, tá. Daqui a pouco eu vejo isso. Leva lá para brincar? Aí, então, quando o Berto Bittencourt me falou que eu tinha que fazer a cirurgia, eu fiz com, deixa eu ver, 42 dias. Então, após a minha cesariana, 42 dias após a cesariana, eu fiz uma esterectomia. Aí, quando eu retirei o ovário, tirei as trompas, eu entrei automaticamente na menopausa. A gente sabe que a mulher entra na menopausa de forma progressiva, né? Eu entrei assim, de uma vez. De uma vez. Quantos pontos você tomou? Porque é uma grande cirurgia. Quanto tempo demorou essa cirurgia também, né? Porque você imagina, meu Deus, quanta coisa aí. Conta isso também. Eu comecei a cirurgia, foi 2 horas da tarde. Me falaram, eu acordei... Até que eu achei que foi tanto assim, não. Eu acordei que parece que foi 7 horas, por aí. O meu médico falou que retirou, além do ovário, do outro ovário, que tinha tirado na cesariana, o ovário esquerdo. Então, tirou o ovário direito, tirou as trompas, tirou o útero, tirou 3 linfonodos e o aumento. E ele também verificou todas as voltas do intestino, né? Minuciosamente. Eu lembro que ele falou isso, para verificar se tinha algum ponto. Então, quando ele fez essa cirurgia, ele falou assim que era necessário fazer, porque poderia futuramente o câncer voltar, né? Então, eu só sabia que eu não poderia ter mais filho, mas também eu já não queria ter mais mesmo, né? Eu realmente sempre quis ter um filho só e estava tranquilo.
E as pessoas acharam assim que seria muito difícil para mim aceitar isso. Mas foi tranquilo, porque eu sabia que naquele momento era necessário. Aí eu entrei, então foi 2 cirurgias. Uma cirurgia muito extensa, essa que eu fiz para a retirada do ovário, das Sim. trompas e tudo. Então foi a cirurgia, a cesariana horizontal, depois foi a vertical, essa de esterectomia. Então foi assim, foi um momento muito difícil, porque um já não tinha cicatrizado direito ainda, que tinha pouco tempo, e eu fui fazer o outro tão extenso, entende? Então foi assim, uma recuperação muito difícil das duas. Eu tinha que cuidar da bebezinha ainda. Eu tive assim, uma rede de apoio muito grande. Tinha muitas amigas que me ajudaram demais. Nossa, meu marido foi essencial, muito, muito, ajudou bastante. E naquele momento a gente precisa de muito apoio, porque a gente fica muito emocionalmente, muito abalado, né? Eu ficava muito abalada. E ainda mais com um bebê pequeno, a gente já fica abalada já. E nesse cenário todo, a gente fica com a cabeça muito mexida. E entrou na menopausa ainda, imagina. Mas Foi assim, muito complicado. tem um ponto, bom nisso, é porque o bebê também tira o foco algumas vezes, né? Imagina, né? Porque você também não podia ficar só pensando no que estava acontecendo. Talvez você tivesse que também olhar para outros pontos, né? Aconteceu de verdade ou não? Sim, porque apesar que eu sabia que eu ia ser tratada, eu achava, ainda continuava achando que eu ia morrer. Então, tudo que eu fazia, quando eu cuidava dela, eu acredito, hoje eu vejo isso, que foi muito de forma automática. Porque eu fazia as coisas que eu tinha que fazer para ela ficar bem, que era banho, que era cuidar, né? Que tinha que levar para tomar vacina. Tudo que uma criança faz. Mas hoje eu vejo que eu não aproveitei tanto, sabe? Que foi assim, muito de forma automática. Porque eu ficava com muito medo. Eu lembro que tudo que eu fazia com ela, eu fazia chorando, entende? Fazia chorando. Então, eu não aproveitei tanto esse momento, até 1 ano e meio dela foi muito corrido, assim, sabe? Esse momento. E hoje eu vejo as fotos e falo assim, meu Deus, quando que isso aconteceu? Apesar que eu estava com ela todo momento, tudo eu fiz com ela, tudo que eu passei foi com ela, tudo. Eu ia fazer exame, eu levava ela. Tinha uma amiga maravilhosa que ia comigo. Então, para segurar a bolsa, para segurar ela, para ouvir o médico falando, o menino estava chorando. Aquela confusão. Muita informação, né, para assimilar. Imagina. Então, E aí então você fez a cirurgia, depois você entrou num ciclo de quimioterapia, é isso? De sim, aí eu quimioterapia. fiz a cirurgia, recuperei, fiquei 3 meses de recuperação. A cirurgia foi no dia que eu tinha feito 37 anos, foi exatamente no dia. Eu guardei mais 3 meses para recuperar e comecei em outubro. Então, eu tinha feito a cirurgia, ela nasceu dia 12 de julho. No dia 24 de agosto, eu fiz a outra cirurgia. Aí, quando foi em outubro, eu comecei a quimioterapia. Aí, eu fiz 6 ciclos de quimioterapia de 21 dias. É, foi assim, difícil, porque até eu queria voltar um ponto importante, pontuar, que quando eu entrei numa clínica oncológica, foi tão difícil que meio que eu entrei igualzinho 007, sabe? Meio que querendo esconder. Porque, não sei, não me pergunta, mas eu tinha uma vergonha, parece que era uma falta de informação tão grande, sabe? Que eu tinha uma vergonha de entrar na clínica oncológica. Então, a primeira vez que eu lembro exatamente, a primeira vez que eu entrei numa clínica oncológica foi, se eu pudesse colocar um saco na minha cabeça, eu colocaria. Porque eu tinha vergonha de estar com o bebê naquele momento de 15 dias e entrar na clínica oncológica e o pessoal saber que eu dei fazer um tratamento. Eu não queria ter que lidar com um olhar de pena, que a gente sabe que acontece muito hoje, né? Olhar de pena das pessoas, de dó, e naquele momento isso não me ajudava em nada. Aí eu fiz 6 ciclos de quimioterapia. Eu deixava minha bebezinha com uma amiga minha, ficou com parente minha também. Então, eu passei esse período todo, assim, uma pessoa ficando com ela, depois eu pegava, às vezes tinha alguém aqui em casa que ficava com ela, porque depois que eu tomava quimioterapia, como a maioria das pessoas, uns 2, 3 dias depois eu ficava um pouco mal, sabe? Sim. E a gente sabe que criança pequena depende tanto da gente, então tinha que ter uma pessoa aqui em casa, ficava praticamente uma semana assim para me ajudar, tinha umas amigas que vinham me ajudar.
E E, eu lembro que eu passava muito mal, sabe? Depois da quimioterapia. e Cleide, que Pode perguntar. momento, perguntar assim, que momento você de fato, é, depois desse ciclo de quimioterapia, você imagina, né, fez os exames para acompanhamento e tal, o que que deu daí para frente, depois desse seu ciclo de quimioterapia? O que que aconteceu nesse momento depois? Você fez os exames e aí como é o que que o médico te falou em relação à doença, ao progresso da doença? Sim. Após a quimioterapia, ele tinha me falado realmente que esse câncer, tipo de câncer, é um câncer bem agressivo, né? Que era super necessário realmente ter feito toda essa cirurgia que eu fiz para retirar o ovário, retirar as trompas, enfim. E que a quimioterapia seria tipo um reforço mesmo, né? Mas que não tinha residual nenhuma da doença mais. Que a doença realmente estava instalada somente no ovário esquerdo. Era tão de Deus que um câncer tão grande desse não ter espalhado, né? E, eu vejo assim que tudo foi tudo encaminhado por Deus mesmo, sabe? Porque eu acredito que se eu não tivesse grávida, como a gente já sabe que esse é um câncer silencioso, realmente a gente não consegue identificar com prevenção, se eu não tivesse grávida, e isso já foi relatado já pelos médicos, provavelmente eu saberia já em estágio bem mais avançado, entende? Então, eu descobri mesmo porque da gravidez mesmo, foi na hora do parto mesmo, ali do toque, para ver como é que seria o parto, se seria cesariano, se seria normal. Então, eu vejo hoje, assim, que a minha filha veio mesmo no momento para me salvar mesmo, entende? E foi tudo assim planejado. Deus sabia que eu queria um bebê e eu não poderia ter outro filho depois mesmo. Então, veio no momento certo. Então, a minha bebê não veio nem antes e nem depois. Veio no momento que tinha que Na vir hora mesmo, certa. na Ó, hora tem uma certa. pergunta aqui da Hélia. Você ficou careca? Como é que você lidou com isso? Pois é, meninos. Como eu te falei, eu era extremamente ignorante, eu tinha vergonha de falar né, que eu estava com câncer, porque eu não queria lidar com o olhar negativo das pessoas. E naquele momento, como eu tinha um plano de saúde bom, que eu estava tentando engravidar, eu recebia dele um plano de saúde. Isso foi muito bom. Aí tinha a touca térmica, né, a crioterapia. Então, eu aderi à crioterapia, mas eu sabia que ela não era 100%. Então, eu usei a touca durante o processo, né, que estava tomando o químico, e realmente desconfortável, super desconfortável, ficar com uma touca congelando sua cabeça, congelando todo, né, seu couro cabeludo, para evitar que o cabelo caísse, mas, assim, caiu uns 70%, não resolveu muito, não. Você usou Então, caiu lenço, usou alguma outra coisa? toda do lado, caiu todo, só ficou meio aqui, assim, sabe? Aí eu pegava o cabelo e amarrava assim para trás, mas ficou assim, Você deu um muito, jeito aí muito pouco. Eu dei um jeito para. Porque naquele momento eu não estava querendo falar para as pessoas, sabe? Que eu estava passando, porque as pessoas me viam com um bebezinho recém-nascido e passando pelo câncer ainda, ficava assim, com muita A pessoa pena não de sabe mim, nem o que sabe? falar, né? Na verdade. Às vezes eu acho que as pessoas não sabem nem o que dizer mesmo, assim. Putz, a pessoa As pessoas. tem uma situação dupla, né? Nossa, é mãe. Meu Deus, o bebezinho, a pessoa já É, associa uma isso, coisa exatamente. péssima e tudo mais, né? Exatamente. O que vai ficar a criança, né? Exatamente isso que algumas das vezes eu cheguei a ouvir, sabe? Ah, mas tal pessoa morreu, né? A gente sempre ouve esses casos, né? Sim. Mas eu fiquei sem sobrancelha, fiquei sem cílios, né? As laterais, tudo, exatamente tudo caiu, atrás tudo caiu mesmo. Eu fiquei assim, tinha um cabelo muito grande, então eu fiquei realmente muito liso aqui do lado. Só ficou um moicano aqui, assim, que eu dava um jeito de amarrar ele. Mas hoje, se eu passasse hoje de novo, eu não faria, sabe? Eu iria ficar careca. Sim, fica cara. Então, é, porque hoje eu tenho outra visão, sabe? Que naquele momento eu fiz para evitar os olhares, entende? Hoje eu tô mais madura relacionada a isso e isso não me apavora mais o olhar das pessoas, entende? Entendo. E, assim, hoje, como é que você tá? Como é que é a tua rotina? E como é que é a tua rotina
de exames, de acompanhamento? Conta isso pra gente. Pois é, depois da quimioterapia, eu fiz 6 ciclos, eu comecei a fazer o acompanhamento de 3 em 3 meses. Passou para 6 em 6 meses, eu continuo de 6 em 6 meses, mas só mais uma vez que eu vou fazer de 6 em 6 meses, já vai passar já no ano que vem de ano em ano. Então, tô fazendo só esse acompanhamento, graças a Deus, já vai fazer 5 anos agora, dia 12 de julho, faz 5 anos que eu passei por tudo isso. Já tocou o sininho? Ainda não, né? Eu Vai toquei só tocar. o sino depois da quimioterapia, mas agora ainda não. Mas se eu te falar, Fernando, que daquele momento, se me perguntasse se eu acreditaria que eu ia passar 5 anos, que eu ia ver minha filha crescer com 5 anos, eu te responderia que não. Eu não acreditaria que eu fosse viver 5 anos. Eu não acreditaria que eu fosse chegar até agora e que minha filha brincando, eu levando ela para a escola, fazendo as coisas mais normais que uma mãe faz, entende? Que para mim é uma coisa assim muito especial, porque realmente eu esperava que não fosse chegar. Você ficou com medo real de morrer ali, né, lá naquele... Sim. Pô, teve diagnóstico, mesmo sabendo que a doutora viveu 8 anos, tá? Mesmo com tudo isso, ainda assim tinha um pavor. Sim, porque eu estava buscando informação, as informações que eu buscava de literatura era realmente que a grande maioria já descobri em estágio avançado, a gente sabe da chance de alta, né, de voltar, de recidiva ser alta ainda, né? Então, eu achava assim que 1 ano e meio, por aí 2 anos, fosse voltar. Eu tinha muito medo, muito medo. Não é medo por mim, não, porque se não tivesse filho pequeno, tranquilo. Mas eu tinha uma menina, bebezinha de 15 dias. E eu sofri demais de pensar, de ter que planejar com quem que ela ia ficar, entende? E eu tinha muito medo de fazer os controles, de saber que o câncer tinha voltado. E como eu sabia que o tipo de câncer que eu tive não era um câncer muito bonzinho, o médico falava assim que ele era muito bonzinho, que ele matava rápido. Então, eu pensei, nossa, Deus, não vou ter chance, não. Mas Deus foi tão perfeito porque as pessoas que estavam no meu caminho, a rede de apoio foi muito grande. Porque ele colocou tudo perfeito, sabe? Por mais que naquele momento eu fui uma filha, Fernanda, eu fui uma filha rebelde. Porque eu não compreendia muito das coisas que estavam acontecendo, reclamava extremamente. Eu não via o lado positivo, que eu até deixo de mensagem para as pessoas que estão passando por isso, que vejam um lado positivo. Tem um lado positivo. Né? De tudo que acontece, nem tudo é tão ruim. A gente só vê o lado ruim. Então, hoje eu vejo como foi perfeito o que aconteceu, mas aconteceu no momento que tinha que acontecer. Eu tenho a minha filha hoje. Se tivesse acontecido antes, não teria ela. Se tivesse demorado mais, eu talvez não Você tem orgulho da sua história, de tudo que você passou, mesmo com tudo isso aí? Sua história de vida, né? Não sua história de dor também. Porque, sim. Não tô falando pra você ter orgulho do câncer, mas assim, entendeu a pergunta? Você tem orgulho claro, de ter... Sim, tem. Se você me perguntasse isso 1 ano e meio atrás, eu falaria para você que eu teria vergonha de contar que eu tinha passado e que eu tive câncer, porque parece que o câncer, para algumas pessoas, é uma lepra, entende? Então, hoje não. Hoje eu tenho orgulho. E por que mudou de 1 ano e meio para cá? O que aconteceu? Porque quando eu fecho os olhos e lembro dos momentos que eu estava no banheiro chorando sozinha, no momento que eu dava banho na minha filha chorando, quando ela começou a falar mamãe e eu chorava, quando ela nasceu o primeiro dente eu chorava, porque eu achava que não fosse conseguir sobreviver, passar por isso. E eu lembro assim que eu consegui passar por isso, que eu consegui cuidar dela. Eu passei por todo esse processo cuidando dela. Cuidei dela. E que todo medo que eu senti, que eu consegui superar isso, que eu consegui abrir os exames, que o meu maior medo era abrir os exames e ver lá que eu não ia superar, e eu consegui fazer tudo isso, e hoje eu estou bem. Eu tenho orgulho. Eu nem acredito. Com certeza. Quando eu olho para trás e vejo isso, eu nem acredito. Tenho orgulho. Tem que ter muito, não é pouco não. Muita história, muita coisa. E, enfim, você, assim, pelo menos na minha visão, né, tem tanta coisa surpreendente na sua história que dá um livro aí, muito fácil.
né? Muita coisa, muito. Então você tem que falar mesmo sobre o câncer de ovário, né? Faz live, fala com as pessoas, enfim, faz tudo que você puder, porque realmente sua história é fora da curva, assim, tipo, é muita, muita coisa mesmo. Então, realmente você tem que ter muito orgulho. Ó, a gente está quase estourando no tempo, então eu já vou fazer o meu encerramento aqui. Quero agradecer você ter contado essa história incrível, né? Como você disse, tem os dois lados dessa história, né? Tem a dor, mas graças a Deus você está aqui, enfim, já tem uma filha, né? Enfim, uma coisa que, enfim, só isso, né, já bastaria. Essa história só já bastaria aí, mas ainda assim tem muita coisa, né, muita coincidência, muita coisa, né, incrível aí. Então é isso, assim, fale muito sobre isso. É muito prazer em te conhecer. Já vou deixar o dia 29, se tudo der certo aí. Pode ser que mude o dia, mas a previsão é que a gente faça esse evento no dia 29 de junho. Vai ser virtual, enfim, isso aqui pelo Instagram. A gente também vai fazer uma... para participar, não marca nada, hein? A gente vai marca nada nesse dia. A gente mas eu quero também te agradecer, fazer viu? postagens, etc., sobre isso, então pode falar, desculpa. Não, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E eu queria muito te agradecer, viu, Fernando? Por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para ouvir a minha história, e porque é tão importante passar essa informação para as pessoas, porque naquele momento eu não conseguia encontrar alguém que falasse, sabe? Tivesse passado pelo câncer e estava bem, tinha superado, entendeu? E eu estava procurando tanta informação naquele momento e só consegui achar informação que não me ajudava, entendeu? Então, o canal que você disponibiliza para as pessoas, né, que você passa informação verdadeira, é super importante. Então, quando eu encontrei, né, que eu encontrei a Anne, né, primeiro, depois eu encontrei vocês, foi, assim, essencial. Eu encontrei a Anne praticamente uns 6 meses depois que eu tinha passado por isso, chamei ela e tal. Depois encontrei vocês e, nossa, é tão bom a gente pegar informação verdadeira, né, porque a gente só vê informação atravessada, assim, que não ajuda em nada, né? Tem que conversar com outra paciente, né, enfim... Eu acho que ali é o que eu falei, assim, você vai ver que vai acontecer isso com você, a gente vai deixar essa live aqui, vai salvar, em algum momento alguém vai te procurar, fala, nossa, Cleide, te vi e tal. Então as pessoas se identificam, né? Isso pode ter certeza que vai acontecer. E aí, assim, só fazer uma pergunta, você se cadastrou lá para receber o nosso kit? Pois é, eu me cadastrei, mas eu queria... Então você vai receber. Depois eu queria até confirmar, porque tudo que vocês passam para cadastrar, eu cadastro. Mas depois eu vou até perguntar lá se tá tudo certinho mesmo. Tá bom, depois a gente vê, então. Tá bom? Então, Cleide, assim, muito, muito obrigado mais uma vez. E até o dia 29, hein, pra gente conversar aqui. Vou deixar essa live salva, manda para as pessoas também. Tá bom, pode deixar. E a gente tá combinado então, tá? Tá bom, muito obrigado. Muito um beijo obrigada, tá? da sua filha. Depois você manda fotos dela para eu conhecer ela. Eu vou postar lá no grupo, tá bom? Posta lá no grupo, boa. Tá então, bom, tá bom, Cleide. então. Um beijo, Com Deus, tchau. tá? Beijo, tchau.